Você faria concessões por causa da obra de Jesus? Fica aí que eu volto já após a vinheta. Paulo saiu de Cesareia e viajou para Jerusalém. E hoje então quero destacar 4 aspectos importantes que aconteceram quando eles chegaram lá. Bom, primeiro, os irmãos em Cristo o acolheram com muita alegria. Diz o versículo 17, quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com uma alegria. Gente, como é bom ser acolhido com alegria, chegar num lugar e ser bem recebido, não é? E foi isso que aconteceu com Paulo e seus companheiros missionários quando chegaram em Jerusalém. Sentiram o amor da igreja, viram a alegria daquele povo quando eles chegaram lá. Que isso seja um referencial, um exemplo para nós. Que quando um visitante, um conhecido chegar em nossa igreja, possamos nos alegrar com a vinda deles. Bom, o segundo aspecto que destaco foi o encontro de Paulo com os líderes da igreja. O verso 18 diz, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Depois da festa de acolhida, no dia seguinte, Paulo vai se encontrar com Tiago, líder da igreja de Jerusalém, e neste encontro todos os presbíteros estavam presentes para ouvir o que Paulo iria falar. O fato de ter muitos presbíteros significa que a igreja cresceu muito e precisou de muitos obreiros líderes agindo com funções pastorais. Isso para mim serve como dica para se estruturar uma igreja que está crescendo. Quando a igreja começa a crescer, está na hora de ter mais obreiros trabalhando em prol da expansão do reino de Deus através da igreja. E mais um detalhe, quando a igreja começa a crescer, os líderes devem colaborar na formação de mais líderes, tendo sempre a compreensão que nem todos terão a mesma paixão que ele, o mesmo jeito de agir que ele agiu e trabalhou durante esse tempo. Isso porque todos têm um chamado e uma personalidade diferente. Querer que todos façam a mesma coisa e do mesmo jeito é um grande equívoco na estruturação de uma igreja que está crescendo. E agora eu pergunto a você está disposto a cooperar na missão de Deus? Disposto a trabalhar para o Senhor? Disposto para fazer a igreja crescer? Se desejar, você que é membro da nossa igreja, me procure, eu tenho um serviço para você. E se você é membro de outra igreja, procure seu pastor e se disponha a cooperar e a colaborar com a obra de Deus através da sua vida e da sua família na igreja onde você serve. Deus conta com você, queridos. O terceiro aspecto que destaca é o seguinte, foi o testemunho de Paulo. Os versos 19 e 20 dizem o seguinte, Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Paulo compartilhou minuciosamente aos líderes da igreja o que Deus havia feito entre os gentios, entre os judeus, através do seu ministério. Interessante é que Lucas destaca o minuciosamente, ou seja, ele contou com detalhes o que Deus fez através dele. E para contar detalhes é porque as maravilhas impactaram e marcaram profundamente a sua vida. Não sei quanto a você, mas eu não sou de guardar muitos detalhes das coisas, de acontecimentos, mas minha esposa já é. Agora, eu me lembro de detalhes de quando o Senhor me visitou, das visões que me deu, de experiências sobrenaturais que tive com Ele. E essas experiências eu passaria horas compartilhando com detalhes a você. Sabe por quê? Porque impactaram e transformaram tremendamente a minha vida. E com você também é assim? No texto de hoje, Paulo testemunha minuciosamente o que Deus fez através dele. Creio que essas experiências impactaram demais sua vida e imagino que todos o ouviram atentamente. O resultado disso foi que eles louvaram a Deus. Aqueles líderes deram glórias a Deus por milhares de judeus convertidos. E não somente isso, eles louvaram a Deus também porque esses novos convertidos se mantinham zelosos da lei. Ou seja, não ficaram apenas na experiência da conversão, mas mantiveram firmes a sua postura diante de Deus, aprenderam das coisas de Deus, guardaram em seus corações essas coisas e praticaram cada uma delas em suas vidas. Uau, que maravilha! Interessante que o texto não diz que aqueles líderes foram parabenizar Paulo pelo seu trabalho, mas destaca a reação deles de louvor e adoração a Deus, pela obra que o Espírito Santo realizou na vida de milhares de judeus. Pois toda honra e glória devem ser dadas unicamente ao Senhor Jesus Cristo. E o quarto aspecto foi uma atitude preventiva
proposta por Tiago. Os versículos 21 a 27 mostram que Tiago estava preocupado com a vida de Paulo em Jerusalém, pois ele ouviu boatos, falsas notícias a respeito do que Paulo estava ensinando aos judeus convertidos. Diziam que Paulo ensinava que eles deveriam rejeitar Moisés, deixando de circuncidar seus filhos e de observar sua lei. Então Tiago, para prevenir Paulo e seus companheiros desse confronto e desconforto diante dos judeus, o aconselhou a purificar-se, juntamente com todos os companheiros missionários judeus que estavam com ele, segundo a tradição dos judeus, fazendo um voto de nazireu e raspando a cabeça. E ele ainda relembra aos judeus convertidos que estavam com Paulo da decisão do Concílio de Jerusalém, que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E Paulo e seus companheiros aceitaram com prontidão essas reivindicações. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Qual era a preocupação de Tiago? Não era com relação à pregação de Paulo sobre salvação, sobre doutrinas aprovadas no Concílio de Jerusalém, mas sim era com os costumes dos judeus, era com as práticas culturais dos judeus. E Paulo então cede em favor da obra de Deus, em favor da unidade da igreja, em favor da solidariedade com os judeus convertidos. Paulo abriu essa concessão, se sujeitou à vontade e decisão do líder Tiago, pois entendia que o que Deus pedia deles era que aceitassem uns aos outros sem criar problemas nem divisões. E você? Está disposto a fazer concessões, a ceder, a mudar seu comportamento, suas atitudes por causa do Evangelho de Jesus, por causa da unidade da igreja, para não criar problemas nem divisão, nem divisões no corpo de Cristo? Ou você é do tipo que não cede, que sua opinião vale mais do que do outro, que ninguém manda em você, ninguém tem nada a ver com o que você faz e fala? Você deixaria de fazer algo por causa da igreja? Você abriria mão daquilo que você sabe que não é pecado, mas para não escandalizar o outro, não praticaria mais? Bom, Paulo nos ensina que vale a pena ceder, mudar o comportamento, até mesmo perder coisas e oportunidades, deixar de fazer coisas que gosta, para que o Evangelho de Jesus não seja prejudicado, para que haja salvação entre o povo de Deus, entre o povo que está esparramado, para que haja unidade no meio da igreja. Que esse ensinamento bíblico seja um pilar em nossas vidas, a fim de que o Evangelho de Jesus alcance mais e mais pessoas com o nosso testemunho e para a glória de Deus. Quer ver mais vídeos devocionais como este? Basta clicar em um dos nossos vídeos ao nosso lado aqui e aproveite para compartilhá-los entre os seus amigos e familiares. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima.